Olá, Deus abençoe a sua vida. Está pronto para mais uma aula sobre o Espírito Santo? Que tempo precioso. Espero que você esteja aprendendo muito, muito sobre a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Vamos lá hoje na aula Discernindo a Voz do Espírito Santo. Eu quero ajudar você, aluno, aqui com essa aula, a compreender como o Espírito Santo fala. Quais são os critérios bíblicos para discernir a sua voz? E como viver em constante dependência e direção do Espírito Santo. Vamos lá. O Espírito Santo como guia. Nós já falamos sobre isso, mas deixa eu dizer algo para você aqui. Evangelho de João 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Jesus prometeu que o Espírito Santo seria o nosso conselheiro, o nosso mestre, o nosso guia pessoal. Então o Espírito Santo não apenas nos convence do pecado, mas ele nos guia. Nos guia para quê? Nos guia para a santidade, nos guia nas decisões, nos guia no conhecimento de Deus. Se você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, meu irmão, ele vai te guiar nas decisões. Todos nós temos decisões para tomar. 1 Coríntios 2:10 é muito claro, Paulo nos dizendo que o Espírito Santo, ele revela o coração do Pai. O Espírito Santo, ele nos guia no tempo de incerteza. O Espírito Santo, ele nos direciona para a vontade perfeita de Deus. Então o Espírito Santo não é só poder, não, mas também direção. Não veja o Espírito Santo só na parte do fruto ou dos dons. Veja ele também como direção. Por isso nós temos que treinar os nossos ouvidos a ouvir a voz. Isso é parte essencial da maturidade cristã. Então o Espírito, como que ele fala? Como que ele fala? O Espírito, ele não se limita a uma única forma de comunicação. Não. Ele fala de maneira variada. Ele fala de maneira pessoal. E ele fala de maneira coerente com as Escrituras. Aqui está o ponto para você discernir a voz do Espírito. Vamos lá. Ele fala pela palavra. Então, a principal forma de ouvir o Espírito é pela palavra. Ele ilumina a Escritura e ele aplica a verdade das Escrituras no meu coração. Eu queria ouvir Deus falar comigo. Abre a sua Bíblia, porque Deus fala por meio da sua palavra. O Espírito Santo está comunicando por meio da sua palavra. Como que o Espírito Santo fala? Ele fala por meio da oração. Eu quero ouvir o Espírito Santo, mas eu não oro. Eu não entro no meu quarto, eu não fecho a porta, eu não me ajoelho. Eu não abro a minha boca para falar, como que eu vou ouvir? Então, é através da oração. Enquanto nós oramos, o Espírito Santo vai trazer convicções ao nosso coração, impressões, direções específicas. Quantas vezes eu me levantei do momento de oração com uma certeza do que era para fazer? Então, ele vai trazer direções na oração. Ele também comunica por meio das circunstâncias. Sabe que Deus, Apocalipse 3:7, Deus pode abrir porta, Deus pode fechar porta. Deus pode mover pessoas e Deus pode criar caminhos que confirmam a sua vontade. Esteja atento às circunstâncias à sua volta. Nem tudo que está acontecendo à sua volta vem de Deus. Mas como que eu vou saber, pastor? As circunstâncias estão alinhadas com a vontade de Deus. As circunstâncias estão alinhadas com a palavra de Deus? Então é Deus. E aí Paulo também nos ensina algo que eu gosto muito. A paz interior. Então, paz interior e inquietações é um apontamento. A paz, que excede todo entendimento, pode confirmar decisões. Colossenses 3:15. Quando há inquietação, também pode ser um sinal de alerta. Eu não devo fazer. Então, nenhuma dessas formas é isolada. Todas elas precisam estar alinhadas com o quê? A palavra de Deus. E aí eu preciso aprender aqui os princípios para o discernimento espiritual. 1 Coríntios 14, verso 29. Tratando-se de profecias, falem 2 ou 3, e os outros julguem, cuidadosamente. Então eu preciso ter o quê? Vamos lá. Coerência com a Escritura. O Espírito Santo nunca contradiz a palavra que ele mesmo inspirou. Nunca, 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 nunca. Edificação espiritual. A voz do Espírito Santo vai te levar à santidade. Ele é um Espírito Santo.
ele te leva à santidade, ele te leva a arrependimento, ele traz fé, ele traz amor. Agora, se você está vendo orgulho, confusão, pecado, não é o Espírito Santo. Então, ele traz edificação espiritual, confirmação pela comunidade, conselheiros maduros, líderes espirituais, irmãos que podem confirmar ou corrigir uma direção percebida. Então, a voz do Espírito traz frutos de paz, temor de Deus e confirmação pelo corpo. Então, deixa eu trazer alguns exemplos bíblicos de discernimento. Atos 16, versos 6 ao 10. Paulo é impedido pelo Espírito de ir a certas regiões. E aí ele tem uma visão que o direciona à Macedônia. Olha um exemplo claro. Não foi o diabo que impediu Paulo de entrar na Ásia para pregar o evangelho. Foi o Espírito Santo, porque o Espírito Santo queria direcioná-lo para outro lugar. Atos capítulo 13, verso 2 ao 3. A separação de Paulo e Barnabé para a missão vem durante um momento de oração e jejum. Aí o Espírito Santo fala, separa para mim Paulo e Barnabé. 1 Reis 19, 12. Elias ouve a voz de Deus num sussurro suave e não numa tempestade. Mateus 4:1. Jesus é guiado pelo Espírito ao deserto, mas também vai discernir a voz do inimigo. Que coisa linda, né? Então, discernir exige sensibilidade e relacionamento profundo com Deus. Agora, quais são as dificuldades do discernimento espiritual? Vou te apontar. Mesmo crentes maduros podem enfrentar obstáculos. Quais? Desejos pessoais confundem a percepção da voz de Deus. Eu vejo pessoas falando assim, não, pastor, Deus deu tanta confirmação. E eu falo, qual que é a confirmação? Eu queria comprar um carro vermelho e de repente eu comecei só a ver carro vermelho, é Deus confirmando. Ô irmão, não, vamos parar com essas crianças. Então muitas vezes eu tenho um desejo pessoal e eu quero colocar Deus no meio dele. Então entenda, muitas vezes não é só desejo, tem pressões emocionais. A pessoa está debaixo. Ou circunstâncias que podem distorcer o discernimento. Eu vejo muitas pessoas errando. Elas querem fluir nos dons, mas está debaixo de uma pressão. Irmão, cuide de você, cuide das suas emoções. Porque muitas vezes a impressão que o Espírito Santo vai trazer está ali dentro de um turbilhão de sentimentos. Isso pode te confundir. Outra coisa, orgulho ou pressa. Isso impede o crente de buscar confirmação. Orgulho porque não quer ouvir um crente maduro. Pressa porque quer falar rápido, muitas vezes por causa de aceitação. Vai gerar o erro. Então, entenda, precisamos estar dispostos a esperar em Deus, a submeter nossos desejos e a ser corrigidos se necessário. E aí eu termino essa aula falando sobre oração e o Espírito. Romanos 8, 26 e 27. O Espírito intercede por nós conforme a vontade de Deus. A oração, ela é o ambiente no qual afinamos nossa audição espiritual. O Espírito. O Espírito Santo, ele intercede conosco e ele intercede por nós. Então ele intercede conosco e intercede por nós. Ele revela a vontade de Deus em meio às nossas limitações. E ele nos alinha com o coração do Pai. Então momentos de profunda oração vão produzir clareza. Se você não tem uma vida de oração, você vai ter dificuldade de discernimento. Vai trazer convicção, vai trazer paz, vai trazer alinhamento espiritual. O silêncio e a espera também fazem parte dessa escuta. E aí, para terminar, o Espírito ele é o nosso guia, fiel, e ele vai nos conduzir à verdade, sempre a palavra. Ele fala por meio da palavra, ele fala no momento de oração, ele faz trazendo paz interior, e ele fala de outras formas coerentes com a palavra de Deus. E para você ter discernimento, tem que ter humildade, conhecimento bíblico, confirmação da comunidade. Tem tanto homens e mulheres de Deus experimentados para te ajudar. E aí a oração constante nos afina espiritualmente para vivermos essa realidade. Então eu preciso me voltar à palavra de Deus, à oração e à comunidade. Assim eu vou ter um discernimento melhor para fluir nessa caminhada. Eu quero abençoar a sua vida
Chegamos ao final de mais uma aula. Amanhã eu vou falar sobre o papel do Espírito Santo na oração e intercessão. Deus abençoe sua vida.